Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Hoje nós iremos falar sobre letramento em saúde insuficiente na população idosa. E para isso, convidamos a doutora Raquel da Silva Cerejo Cardoso, que fez uma tese de doutorado sobre esse tema, intitulada Diagnóstico de Enfermagem e Letramento em Saúde Insuficiente na População Idosa, Estudo de Validação. A Raquel é doutora em Ciências do Cuidado em Saúde pelo Programa Acadêmico da Universidade Federal Fluminense e é docente de enfermagem da Unesa do Rio de Janeiro. Ainda integra a Rede Brasileira de Letramento em Saúde, a nossa Rebraus, e também é membro da International Health Literacy Association. Bem-vinda, Raquel, tudo bem com você? Olá, professora Helena. Olá, pessoal. Agradeço imensamente pelo convite de falar sobre esse tema hoje aqui. É sempre uma grande satisfação. E nós também estamos muito contentes, Raquel, porque nós temos tido pouca abordagem ligada à população idosa, sabe? Então, acho que vai ser super rico a gente conversar com você sobre isso, tá bom? Que ótimo, obrigada. Nossa, eu que agradeço. Então, para dar início à nossa entrevista, eu vou lançar a nossa primeira perguntinha, tá? Já que nós falamos que vamos falar de letramento em saúde insuficiente, o que é letramento em saúde insuficiente, Raquel? Bom, para esclarecer para o nosso ouvinte o que é o letramento insuficiente, é importante resgatar um pouco sobre o que é o letramento, que é um conceito, né? Que conceito é esse? Por que ele é tão importante ser discutido aqui? Sabe-se que o letramento, né, que o conceito do letramento em saúde vem se organizando durante anos até chegar ao conceito atual. Né? Aqui mesmo existem episódios anteriores que falam mais sobre o contexto histórico e conceitual, né, e como ele vem traçando ao longo da nossa história. Mas, para a discussão do letramento em saúde suficiente, vamos resgatar a sua última definição publicada em 2021 pela Organização Mundial de Saúde, que destacou que o letramento em saúde representa o conhecimento e as competências pessoais que se acumulam por meio de atividades diárias, interações sociais e gerações. Esse conhecimento e as competências pessoais são mediadas pelas estruturas organizacionais e a disponibilidade de recursos que permitem que as pessoas acessem, compreendam, avaliem e usem informações e serviços de maneira que promovam e mantenham uma boa saúde e o bem-estar para eles mesmos e para o que os cerca. Em suma, professora Helena, podemos dizer que o letramento de saúde suficiente é reconhecido como o indivíduo não possui esse conjunto de habilidades e competências, que é compreender, avaliar as informações e usá-las a seu favor, em favor das pessoas que os cercam, como, por exemplo, seus familiares. Podemos dizer que tem um letramento em saúde suficiente, claro, reconhecendo a disponibilidade de acesso e recursos que essa pessoa possa ter. Uhum. Exatamente. Eu gosto muito dessa definição que você trouxe da OMS, porque ela vai mostrando essa mediação, né? Antes ficava um Uhum, pouco meio solta, a culpa caía só nas pessoas, né? E aí, uhum, de repente, exato. aparece essa mediação e a disponibilidade de recursos, são as coisas que vão acabar interferindo mesmo na aquisição das competências, né? Exato. E, Raquel, o que esse letramento em saúde insuficiente pode causar nas pessoas? E assim, que consequências as pessoas podem sofrer? Bom, Helena, tendo como pressuposto que o letramento em saúde é um fenômeno multidimensional, não podemos destacar nenhum fator isolado. São vários fatores que podem levar ao letramento em saúde suficiente nas pessoas. Dentre eles, eu acho até que é o mais comum de se ver hoje em dia, que é a complexidade das informações de saúde fornecidas à população, assim como o excesso de informações, dentre elas informações equivocadas, as fake news, a desinformação, que estão espalhadas por aí em tudo quanto é canto, né, que leva ao caos, assim como vivenciamos na pandemia do Covid-19. Inclusive, isso foi um grande problema de saúde pública mundial, né, e ainda está sendo, decretado pela OMS em 2020, chamados infodemias.
que é um novo, né, que surgiu junto com a pandemia. É interessante que, logo em seguida, uma grande periódico científico chamado The Lancet, que tem um impacto importante na ciência, no mundo, destacou, né, em uma nota que o letramento em saúde na Covid-19 era um problema que estava sendo subestimado. Inclusive, publiquei um texto sobre isso voltado para a população idosa na série de enfermagem e pandemias da ABEM, né, na Sociedade Brasileira de Enfermagem Nacional, chamado Letramento em Saúde na Pessoa Idosa em Tempos de Pandemia e Fodemia do Covid-19, um desafio mundial. E também tive a honra de participar de uma pesquisa que apontou as diferenças do letramento em saúde mental dos homens, jovens e idosos, publicado pela a revista latino-americana de enfermagem no ano passado. Além do dito, outros fatores reconhecidos que podem levar ao letramento em saúde insuficiente para a população são o apoio social insuficiente, as habilidades de comunicação ineficazes da pessoa, né, a baixa escolaridade e pessoas socialmente desfavorecidas, né. Em relação aos impactos do letramento em saúde, temos evidência de estudos internacionais que mostram o baixo nível do letramento em saúde relacionados com piores resultados em saúde, como aumento da taxa de hospitalização, aumento da mortalidade, baixa adesão aos medicamentos e terapêuticas, dificuldade de comunicação com os profissionais de saúde, baixa autogestão de saúde e aumentando as iniquidades e dos custos em saúde. Uhum. É. Eu, inclusive, vou colocar aqui, você mandou para mim, eu vou colocar as referências no episódio, tá? Dos 2 artigos que você citou, porque daí as pessoas podem aprofundar, inclusive, isso tudo que você está comentando, que é muito relevante mesmo. A questão das fake news foi um problema sério na pandemia. Inclusive, nós tivemos um episódio aqui com o Rogério Malveira, onde ele também falou um pouco desse impacto das fake news em relação ao letramento em saúde, né? Então, Raquel, a gente pode inferir que se o letramento em saúde insuficiente acarreta tudo isso, vamos dizer que, de um modo geral, fica magnificado mesmo na população idosa, né? E a sua tese abordou exatamente nessa população específica. Existe realmente diferença, Raquel, entre o letramento em saúde insuficiente na população geral e na população idosa? Sim, sim, temos bastante resultados de pesquisas internacionais falando sobre isso. Existe. Devemos considerar as particularidades que envolvem o processo fisiológico do envelhecimento, a senescência. Nos idosos, esse impacto pode chegar até 3 vezes maior em comparado a outras faixas etárias mais jovens, devido às mudanças cognitivas, sensoriais, funcionais, prejudicadas que podem naturalmente acontecer aos idosos, além das multimorbidades associadas ao envelhecimento. Uhum. É. Acho que ficar velho só tem a vantagem das prioridades, não é não? Pelo menos estacionamento, fila de banco, de supermercado. Que nada, a gente pode mudar isso. Temos que mudar. Estou brincando. É. Escuta, e é possível fazer alguma coisa para ajudar esses idosos? Sim, é possível, sim, através do reconhecimento dos fatores contribuintes a esse fenômeno, que é o letramento em saúde insuficiente nessa população, assim como seus indicadores clínicos, né, que é como esse indivíduo se manifesta, como que é a resposta dessa pessoa, do letramento em saúde na pessoa idosa, né, como ele se identifica, e, né, daí iremos direcionar as nossas ações de modo a promover o letramento em saúde especificamente nessa população. Uhum. Legal, muito interessante. E foi isso que você fez na tua tese? Quer dizer, no caso, pelo título que a gente passou aqui para os ouvintes, você validou um diagnóstico de enfermagem de letramento em saúde insuficiente para a população idosa. Então, explica sobre isso, inclusive, o que é um diagnóstico de enfermagem, como é que ele pode ajudar a direcionar as ações de modo eficaz para a pessoa idosa? Claro, professora Helena, vou explicar. Veja, o diagnóstico de enfermagem não só direciona as ações de enfermagem para a pessoa, mas também sua família e o coletivo. O diagnóstico de enfermagem integra
um sistema de linguagem padronizado. Esse sistema é um conjunto de termos comuns a todos os enfermeiros no mundo todo, sistematizando a prática de enfermagem. É usado para descrever os julgamentos clínicos envolvidos nas avaliações, no estabelecimento de metas, que são os objetivos de cuidado, nas intervenções de enfermagem. Isso tudo compreende o raciocínio clínico do enfermeiro. Dessa forma, os enfermeiros eles podem diagnosticar problemas de saúde, estados de risco e disposição para a promoção da saúde. Entenda-se por diagnóstico de enfermagem um julgamento clínico sobre uma resposta humana, seja uma condição de saúde, processo de vida ou uma vulnerabilidade a tal resposta humana, que pode ser no indivíduo, na família ou no grupo, né, na comunidade. Como abordado anteriormente, o diagnóstico de enfermagem ele faz parte do raciocínio clínico do enfermeiro e compreende a segunda etapa do processo de enfermagem, que é um instrumento metodológico de gestão do cuidado, onde os enfermeiros devem pautar suas ações e é desenvolvida em 5 etapas. A primeira é a avaliação inicial é através da coleta de dados, que é feita na anamnese, o exame físico, e deve ser sustentada em uma teoria, né? E a segunda é o diagnóstico, que é o julgamento clínico falado anteriormente, para confirmar e interpretar os dados da avaliação inicial e dar conta, né, do diagnóstico levantado, é desenvolvido um planejamento na terceira etapa, direcionando o plano de cuidado, onde o enfermeiro identifica as intervenções individualizadas necessárias para alcançar o resultado esperado. A quarta etapa é a implementação da enfermagem, né, que compreende a realização das intervenções e ações, atividades previstas no plano. E, por fim, a reavaliação, a avaliação final de enfermagem, em que se avalia os resultados de enfermagem, né, se foram realmente alcançados de modo contínuo e sistemático. Uhum, é, entendi. Na nossa área, eu sou da nutrição, na nossa área nós não temos a coisa assim tão mundial como você disse, que as pessoas podem pautar suas ações em cima de um padrão, vamos dizer assim, né? Uhum. A gente não tem, eu acho isso super importante, sabe? Eu acho que o diagnóstico de enfermagem ele é super importante, mas eu acho que um diagnóstico bem padronizado, reconhecido mundialmente, também era importante para todas as áreas, né? No caso de vocês, ele se torna super importante para o raciocínio clínico dos enfermeiros, né? Exato. E a etapa é importante, né? Então, como é que esse diagnóstico de enfermagem que você falou numa das etapas aí, que é a avaliação, né? Ele precisa ser validado para o seu uso na prática clínica? O que é validação de diagnóstico de enfermagem? Essa é uma pergunta muito boa, professora Helena. Existem critérios científicos para isso, né? Falando da taxonomia ANANDA internacional, que é um sistema de classificação do diagnóstico de enfermagem muito utilizado no Brasil e no mundo, ele foi apresentado na última edição, que foi publicada em 2021, 2023, níveis de evidência de validade para o diagnóstico de enfermagem, né? Para melhor refletir o estado da ciência relacionada à prática baseada em evidência, associando-os aos tipos de estudos capazes de produzirem resultados compatíveis com a interpretação e seu uso esperado. Então, a NANDA Internacional, ela é a única associação preocupada com os critérios para os graus de evidência de validade diagnóstica, né? Portanto, vou citar a NANDA aqui, tá, para responder essa pergunta. Bom, o que significa a validação de um diagnóstico de enfermagem? Por que é tão importante ser válido para a prática, né, para seu uso na prática clínica? A começar com a primeira pergunta. A validação do diagnóstico de enfermagem refere-se a um grau em que evidências e teorias fundamentam que o diagnóstico de enfermagem é a interpretação adequada para um determinado uso clínico de um dado conjunto de manifestação, que são entendidos pelas características definidoras das evidências clínicas, né? Vale ressaltar, né, que o processo de geração de evidência da validade do diagnóstico é cumulativo e contínuo e envolve assim várias etapas interligadas, né? E a validade do diagnóstico de enfermagem, ele pode ser apresentado em vários níveis, graus, depende das evidências disponíveis, dos métodos dos estudos apresentados, depende da teoria subjacente, né? E é propriedade de diagnóstico de enfermagem, não seus componentes, ou seja,
O que é válido é o diagnóstico e não suas características. Por fim, depende do uso clínico pretendido. Em suma, na terminologia da NANDA internacional, o nível de evidência de um diagnóstico, ele foi associado à força das evidências que fundamentam seu desenvolvimento ou validação, e, portanto, evidências de validade. Né? Diante disso, a importância de validar o diagnóstico de enfermagem é para melhor refletir o estado da ciência relacionada à prática baseada em evidência. Uhum. Muito interessante. Ficou bem completo. Muito legal. Muito legal. A pesquisa auxiliando a prática científica, né? Isso. Exato. Agora, Raquel, e para a sua pesquisa, o que, que você precisou fazer para validar o diagnóstico de enfermagem de letramento em saúde insuficiente para a população idosa? Quer dizer, quais etapas você precisou seguir para essa validação? Que nível de evidência, conforme foi falado, a sua pesquisa se encontra? E aí tira uma curiosidade, por que validar esse diagnóstico especificamente para a população idosa e não somente o diagnóstico de letramento em saúde insuficiente? Por que especificamente essa população? Um monte de pergunta ao mesmo tempo, né? É, essa, essa pergunta também é muito boa, professora Helena. Eu vou respondê-la de trás para frente. Por que validar esse diagnóstico especificamente para a população idosa? Essa é a grande questão, né? Dado o contexto já pontuado aqui, né, sobre a vulnerabilidade desse grupo populacional e as evidências, né, que a gente já tem disponível em relação ao letramento em saúde insuficiente nessa população. Julgou-se necessário evidenciar os fatores causais específicos dessa população e suas evidências clínicas, como reconhecer isso nas pessoas idosas, para que esse fenômeno possa ser diagnosticado pelos enfermeiros, que até então estava desconhecido, né? Vale pontuar que já existe uma proposição diagnóstica de letramento de saúde, que foi até publicada na Pronan em 2022, também para a população em geral, né, sem considerar as características específicas do idoso. Então, por isso que isso foi a motivação da tese. As etapas que precisei seguir na pesquisa para validar o diagnóstico foram três. Portanto, três fases diferentes, com estudos diferentes para cada fase. Né? Contemplou-se níveis diferentes de evidência, né? Conforme já abordado no método. Como já explicado anteriormente, né, o que a gente falou sobre as evidências da validade diagnóstica está relacionado com a abordagem que foi desenvolvida a pesquisa. A primeira fase foi analisar o conceito de letramento em saúde suficiente, como ele se apresenta na prática, como se dá seu uso, né, como identificar os atributos que são essenciais do conceito especificamente para a população idosa, assim como seus fatores clínicos antecedentes, né, ou seja, o que pode causar esse fenômeno. Quais são as causas, quais são as consequências, né, os impactos gerados a partir da presença deste, né, e os referentes empíricos que podem demonstrar a ocorrência do próprio conceito, ou seja, do letramento em saúde. E, por fim, elaborar uma proposta de estrutura diagnóstica de enfermagem de acordo com a NANDA internacional. Essa fase foi desenvolvida em 8 etapas e foi utilizado o referencial teórico metodológico, né, de Walker e Evans, de análise de conceito. Já na fase 2, né, foi a fase de validação de conteúdo, que foi seguindo a abordagem da sabedoria coletiva de Lopes 16, 2016. Foi desenvolvido por juízes, foram 70 juízes, né, para identificar a relevância dos fatores clínicos antecedentes que foram levantados, inclusive na etapa anterior, né, quais desses são considerados potenciais etiologias da proposta diagnóstica, né, e quais sinais clínicos, né, forma relevante para os idosos, além dos atributos essenciais. Para isso, levantou-se, né, levou-se em consideração o índice de validação, que a gente chama de índice de validação de conteúdo, IVC. Essa etapa de pesquisa se refere à validade potencial do conteúdo diagnóstico, no qual a amostra inclui identificar quais elementos da proposta diagnóstica de enfermagem são consideradas por juízes, tá? E aí, a partir desse resultado, que foi avaliado por esses 70 juízes, foi desenvolvida a fase 3 da pesquisa,
que uma outra proposta, que foi a elaboração de uma teoria de médio alcance. O objetivo dessa fase foi propor uma explicação para as interrelações entre os elementos da proposta diagnóstica, né, de enfermagem, da sua causalidade, que são os fatores etiológicos do problema, né, do letramento em saúde na pessoa idosa, e suas características e evidências clínicas. Vale ressaltar que nessa fase eu utilizei a teoria Lifespan, que é a teoria do desenvolvimento, teoria do envelhecimento, né, e o modelo de promoção de saúde da Nola Pender, como fundamentação para explicar essas relações de causalidade. Bom, minha queridinha, eu estou aqui cansada só de ouvir o tanto de coisa que você fez. Eu imagino o trabalho que você teve só para conseguir chegar, só nessa outra fase aí, que é dos juízes, para conseguir chegar num acordo com 70 juízes. Agora, todo o restante que você fez, ô trabalheira. É por isso que a gente sai traumatizado do doutorado, né, não, Raquel? Ai, meu Deus, é verdade. É. Bom, mas vamos lá, vai. Esses foram os seus embasamentos teóricos, então, para analisar o letramento em saúde suficiente na população idosa. E aí você citou várias teorias e teóricos, né? Por que essa escolha? Tem alguma relação específica com o conceito central de letramento em saúde? Sim, ótimo, Helena, perguntar isso. Tem tudo a ver com letramento em saúde. Antes de falar, assim, da teoria e do modelo em si, rapidamente vou apresentar para o nosso ouvinte, né, a definição. O que é uma teoria, o que é um modelo teórico, para que as pessoas possam entender um pouco o motivo do seu uso, para explicar a relação de causalidade do letramento em saúde insuficiente na população idosa. Bom, é, as teorias podem ser entendidas como um conjunto de pressupostos, princípios ou proposições interpretativas que ajudam a explicar ou orientar a ação, né, e proporcionam um meio sistemático de coletar dados para descrever, explicar e prever a prática. Já o modelo é um conjunto de conceitos interrelacionados que simbolizam uma ideia central daquele fenômeno, né, no caso que foi da promoção da saúde. Pode ser representado por figuras, por mapas mentais, fluxogramas, entre outros. Por vezes, se originam de teorias ou da prática profissional, sendo instrumentalizados por meio do processo de enfermagem. Bom, agora, por que escolha da teoria Lifespan, que é a teoria do desenvolvimento, né, para fundamentar meu estudo? A perspectiva Lifespan é um importante marco teórico no estudo do envelhecimento. Ele apresenta a noção do desenvolvimento ao longo da vida em dois principais aspectos, né? O primeiro é que o desenvolvimento se estende por toda a vida, da concepção até a morte. E as mudanças de comportamento, elas são influenciadas por fatores genético-biológicos e socioculturais também. E segundo, que o desenvolvimento é o resultado da ocorrência conjunta, né, de ganho, que ele chama de crescimento, e perda, o declínio da sua capacidade adaptativa. E o desenvolvimento de estratégia de seleção, né, que o Baltes, que é o autor principal da Lifespan, ele fala sobre o desenvolvimento de estratégia, que é só que seleção, né, que é selecionar a atividade que você melhor desempenha em detrimento das que você não desempenha melhor, otimização, que é a manutenção das habilidades, e compensação, que é adotar comportamentos alternativos, né, por exemplo. É muito útil para manejar as adaptações e as mudanças psicológicas, biológicas e sociais decorrentes do processo de envelhecimento, né? E com isso tudo mudar comportamentos para dar conta de sua necessidade de saúde, né? Já o modelo de promoção de saúde de Nola Pender, ela direciona as ações tendo em vista meta, né? O comportamento de promoção da saúde, que tem uma relação íntima com o conceito de letramento de saúde descrito pela OMS, aquele que eu falei lá atrás, né? O comportamento de promoção da saúde é o resultado, né, comportamental desejável, é o ponto final do modelo de promoção da saúde e devem resultar em melhoria da saúde, aumentando a capacidade funcional, né, e melhor qualidade de vida em todos os estágios de desenvolvimento ao curso de vida. Esse modelo leva em consideração características pessoais, né, cognição,
tarefas afetivas, comportamento e resultados do comportamento, né? Então, o uso da teoria e o modelo me ajudou muito a esclarecer, né, e estabelecer essas relações e explicações sobre esse fenômeno que a gente tanto fala, né, que é o letramento em saúde insuficiente nessa população idosa. Muito legal, muito legal. E assim, eu vou pedir até para você, depois, se puder ter um trabalhinho a mais, você já me mandou os links dos artigos, mas se você pudesse me colocar, para eu colocar no episódio, essas fontes aí que você citou, Sim, da Lifespan, do Palmer, essas aí, porque eu acho que, para quem é enfermeiro, provavelmente conhece o que você está falando mais profundamente do que o nosso ouvinte geral, se não for enfermeiro. Aí, colocando a referência, eles têm sim. condições de procurar, né? E dar uma lida. O Baltes, que é da teoria do desenvolvimento, que fala da lifespan, né, que ele acredita, né, que esse indivíduo ele pode mudar comportamento em qualquer fase da vida através de estratégias, né, de seleção, otimização e compensação. Ele é da psicologia. Eu vou enviar para você, sim. Ótimo, agradeço muito. Bom, de qualquer maneira, muito importante, então, a escolha de teorias e modelos apropriados para a proposta que se tem, né? Então, vamos continuar aqui para você descrever para a gente um pouco mais as etapas que você seguiu para a análise do conceito de letramento em saúde insuficiente. Sim, claro. Eu falei de modo mais breve possível, tá bom? O Sim. método de Walker-Evans é um método muito usado assim, na pesquisa em enfermagem para esclarecer conceitos vagos que podem refletir de modo negativo na prática clínica, né? Então, esse método é necessário para distinguir um conceito de outro semelhante, mas que não são iguais, assim como esclarecer seu uso. E aí, a primeira etapa desse método, que foi a primeira fase da minha pesquisa, foi selecionar o conceito que a gente ia estudar, que é o letramento em saúde na população idosa. Após a seleção do conceito, estabeleceu-se o objetivo, que é analisar esse conceito, né? Então, para atingir esse objetivo, né, que foi analisar o conceito, foi preciso identificar os possíveis usos do conceito na prática, como ele é aplicado, né, no Brasil e no mundo. Quem aplica esse conceito? Como que as pessoas entendem o letramento em saúde insuficiente? Será que isso é identificado, né? E aí, para isso, foi feito um mapeamento, que a gente chama de revisão de escopo, que é um método sistemático para mapear tanto na literatura científica quanto cinzenta, né, estudos que abordem sobre o tema, contemplando, então, a terceira etapa de Walker-Evans, que é essa de análise de conceito. Essa revisão foi uma revisão de escopo publicada na Clinical Nurse Research, que é uma revista internacional, um periódico americano, né, que depois a professora Helena vai deixar o link, né, disponível no podcast, na descrição, para que todos possam acessar, caso tenham interesse, tá? Bom, para prosseguir o entendimento das próximas etapas desse método, falarei dos principais resultados dessa revisão de escopo, né, que foi mapeada. Então, foi feita uma revisão que a gente mapeou 4 dimensões que englobam o baixo letramento em saúde no idoso. A primeira dimensão do paciente são fatores que envolvem, né, o contexto individual, o sistema de saúde, o sistema econômico, né, a dimensão social e econômica, e também a dimensão da condição de saúde. Em cada uma dessas dimensões, foi possível apresentar suas causas e consequências. Após o mapeamento, foi possível seguir com a quarta etapa de Walker-Evans, que foi a determinação dos atributos definidores, que são os elementos diagnósticos diferenciais desse fenômeno. Foram determinados a partir dos elementos que se repetiam para definir, né, o fenômeno de acordo com cada autor incluído na revisão de escopo, né, da etapa anterior. Então, dessa forma, foram considerados atributos essenciais e os atributos definidores. A quinta etapa foi o desenvolvimento de um caso modelo, visando demonstrar a ocorrência desse conceito em um contexto real, através dos atributos definidores do conceito, ou seja, aquilo que realmente identifica, né, o letramento em saúde suficiente. E na sexta etapa foram desenvolvidos casos adicionais para auxiliar na decisão quanto aos atributos realmente importantes para o conceito. Em minha tese foi desenvolvido o caso contrário, né, que retrata a situação contrária do letramento em saúde suficiente,
e um caso ilegítimo, que utiliza o conceito de forma equivocada e fora de contexto. E a sétima e última etapa foi identificado de referentes empíricos, né, que demonstram a ocorrência do próprio conceito na prática. Então, para a sua identificação de referentes empíricos, entendemos o letramento de saúde como um fenômeno multidimensional, podemos lançar mão de instrumentos de avaliação para sua verificação. Em minha tese, eu sugeri o HLQ-BR, que foi validado aqui no Brasil com pesquisadores da Rebraus, né? Inclusive, deve ter um bom episódio falando sobre instrumentos de avaliação do letramento que eu vi, né? Então, sugiro os ouvintes também acessar outros episódios, né? E aí a escala HLQ-BR, que é a escala que foi validada aqui no Brasil, HLQ, ela se aproxima do diagnóstico de enfermagem no sentido de identificar na pessoa idosa aquilo que realmente precisa ser melhorado nas dimensões do letramento em saúde, entendendo que ninguém é letrado de nada. Todos têm potencialidade, mesmo idosos, têm potencialidade como qualquer outra pessoa. Né? Esses instrumentos de avaliação se difere por mostrar exatamente onde deve intervir e qual aspecto, né, entendendo o letramento como um construto multidimensional. Pensando no contexto das taxonomias de enfermagem, e especificamente no diagnóstico de enfermagem, isso facilita na identificação real de sua necessidade e na definição de metas que deseja alcançar, né, intervenções de enfermagem realistas e condizentes com a necessidade da pessoa idosa. Uhum, exato. Você falou certo. Nós temos mesmo um episódio do HLQ. Eu vou botar a data dele para os ouvintes poderem ver. Raquel, e como é que foi feita a segunda etapa da pesquisa, a validação de conteúdo, que você disse que foi validado por juízes, né? Então, você falou que eram 70. Como é que foi feito isso? Sim, sim. Foi a partir dos resultados da pesquisa anterior, prosseguimos com essa fase, né? Então, a validação de conteúdo do diagnóstico foi estabelecida por 70 juízes. Esses juízes, eles foram predominantemente doutores, com experiência em saúde do idoso, né, no ensino, ou na pesquisa, ou na assistência, ou até mesmo experiência com letramento em saúde. Então, a gente selecionou esses juízes, fiz inicialmente uma busca no currículo Lattes do CNPq, né, utilizando as palavras-chave de letramento em saúde, gerontologia e diagnóstico de enfermagem. Inclusive, os juízes também tinham uma expertise em diagnóstico de enfermagem. E fiz o contato por e-mail. Além disso, foram contactados também por mensagem, por meio dos grupos de pesquisadores no WhatsApp, né, o que possibilitou que outros pesquisadores pudessem participar da pesquisa por meio do que chamamos bola de neve, né, que é um pesquisador envia aquela mensagem para outros Raquel, pesquisadores. só Oi. um minutinho, a sua voz cortou. Você falou que eles puderam participar por meio do que vocês chamaram de quê? Cortou? Tá. Cortou. Só a palavrinha. Você falou assim que você queria que eu usar os pesquisadores que pudessem participar da pesquisa por meio do que chamamos. Bola de neve. Pronto, ótimo. Pode continuar. Bola de neve é uma forma de amostra não probabilística, na qual os participantes indicam outros profissionais que têm interesse de participar. E daí compartilhamos um forms feito no Google, né, Google Forms, com esclarecimento da proposta de estudo, com as orientações de preenchimento, os aspectos legais, né, juntamente com o TSLE, que é o consentimento livre esclarecido, né, da pesquisa, e o nosso contato, né, caso os participantes tenham alguma dúvida. Só foram incluídos juízes com pelo menos 2 anos de experiência na pesquisa ou na prática ou no ensino, em tema de letramento em saúde, diagnóstico de enfermagem ou em gerontologia. Essa pesquisa ela foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense e não houve nenhum tipo de conflito ético. Tivemos como resultado dessa fase, né, dessa etapa, 6 fatores relacionados validados inicialmente após os ajustes sugeridos. Resultaram em 11. Já os fatores relacionados do diagnóstico, eles são os fatores etiológicos, ou seja, a causa, né, ou o fator contribuinte que podem sofrer intervenções de enfermagem. Aliás, deve esse ser o ideal, né, para as intervenções.
serem focadas nos agentes causadores do diagnóstico, que é aqui o nosso problema. São eles. Quais são esses fatores relacionados? Conhecimento deficiente, a vergonha do idoso em perguntar, o apoio ou a rede social insuficiente, materiais de saúde inadequados ao nível do letramento em saúde, né? Complexidade das informações, informações inadequadas, idosos em sistema de saúde sobrecarregado, idosos atendidos por profissionais que subestimam suas habilidades de entendimento, sintomas depressivos, déficits cognitivos e habilidades de comunicação ineficaz. Quanto à validação da população em risco do diagnóstico, né, essa população reflete grupos de pessoas que compartilham a mesma característica que faz com que o membro dessas pessoas seja suscetível a essa resposta humana que é o letramento em saúde insuficiente. Que grupo, né, de população do grupo de idosos, né? Quais são essas populações em risco para esse fenômeno, para esse diagnóstico? Né? Foram 4. Então, são pessoas que são imigrantes, né, que têm capacidade de falar a língua do país, indivíduos morando sozinhos, indivíduos com baixo nível educacional, indivíduos desfavorecidos economicamente, indivíduos socialmente desfavorecidos também, fazem parte do grupo de risco. E as condições associadas, né, que podem ser um diagnóstico médico, uma lesão, um procedimento, que não podem ser modificadas por intervenção de enfermagem. Quais foram? Doença crônica, declínio da função física, déficit sensorial e depressão. As condições associadas, déficit cognitivo e sintoma depressivo, foram entendidas pelos juízes por condições que podem sofrer intervenções independentes pelos enfermeiros, portanto, eles foram incluídos nos fatores relacionados, né? Já as características definidoras, que refletem um sinal ou sintoma, que são indicadores clínicos, objetivos e subjetivos, né, que a gente consegue identificar nessa pessoa, nesse idoso, né, com letramento em saúde suficiente, são tomadas de decisão em saúde ineficaz, compreensão inadequada das informações de saúde, cumprimento dos cuidados em saúde ineficaz, ausência de interesse em melhorar comportamentos de saúde, baixa aderência terapêutica, agravamento das condições de saúde e dificuldade de controlar a doença, baixa participação social, menos propensos a manter uma rede de apoio e a utilizar recursos sociais, né? E déficit de informações sobre suas condições de saúde e doença. Essa fase, né, da pesquisa ela foi fundamental para o desenvolvimento de uma teoria de médio alcance da proposta diagnóstica dessa fase, para a fase 3. Pelo que você vem falando, todas as fases foram complexas, né? Todas as fases foram laboriosas demais, né? E você teve o brilhantismo de conseguir juntar tudinho que eles falaram e foi conseguindo criar, né, esse passo a passo aí para se reconhecer o indivíduo em risco de letramento em saúde insuficiente. Muito bom isso aí. É Compreendi isso. essa etapa aí. Uhum. Foi muito didática, eu entendi bem, né? E aí eu entendo que essa parte aí foi um reforço mesmo dos resultados da primeira fase, né? E aí também ela reforça, ela dá o subsídio para que vai para essa próxima etapa, né? E aí essa sua próxima etapa é essa que você falou exatamente da teoria, né? O que é essa teoria de médio alcance e como é que os dados puderam contribuir para essa terceira fase da tua tese? Sim, sim. Bom, anteriormente já explicamos o que é uma teoria de uma forma geral, né? Mas precisamos ressaltar que as teorias podem ser classificadas de acordo com o âmbito em que ocorre, né, e sua finalidade. No caso do âmbito das teorias de médio alcance, elas são mais específicas, englobam um número limitado de conceitos e retratam um aspecto restrito da realidade, onde a minha tese se insere, ela é focada. A finalidade da teoria de médio alcance, construída em tese, ela foi explicativa, ou seja, são as que relacionam o conceito entre si, descrevem interrelações entre eles e proposições e tentam demonstrar
como e por que os conceitos estão relacionados. Certo, entendi, entendi. Então, a teoria do seu estudo, ela se classifica em relação ao âmbito de médio alcance, porque ela é mais específica no que pretende e a sua finalidade é explicativa, porque consegue explicar a relação entre esses conceitos do letramento em saúde insuficiente que foi trabalhado nas etapas anteriores. É isso? Sim, é isso mesmo. A finalidade dela é produzir explicações sobre esse fenômeno, que é o letramento em saúde insuficiente na população idosa, eventos, fatos ou condições, né, e especificam associações ou associações entre os conceitos que já conversamos nas etapas anteriores. Uhum, uhum. E aí? Bom, como falei anteriormente, foram 6 etapas para o desenvolvimento da teoria de médio alcance, né, com o objetivo de validar o diagnóstico. A primeira foi a definição da abordagem do construto da teoria de médio alcance. A segunda etapa foi definir o modelo conceitual a ser incluído, que nós já falamos aqui, da teoria Lifespan e do modelo de promoção de saúde Pender, né? Devido a tudo isso que já falamos antes, e como referencial metodológico, né? Utilizou-se a teoria de causação, né? Causação e validação de Lopes, que é uma teoria, que é um referencial metodológico para o desenvolvimento de teoria de médio alcance para validação diagnóstica. E a terceira etapa foi definir os conceitos fundamentais que foram os atributos do conceito diagnóstico de letramento em saúde na pessoa idosa, assim como os antecedentes como fatores etiológicos e consequentes como indicadores clínicos, além de todas as definições constitutivas do conceito que foram analisadas e posteriormente validadas por juízes nas etapas anteriores. A quarta etapa foi desenvolvido um diagrama ilustrado para representar um esquema pictorial, né? E aí os conceitos de fatores etiológicos e dos indicadores clínicos encontrados nas etapas anteriores. Após isso, prosseguiu-se para a quinta etapa do desenvolvimento da teoria de médio alcance, que foi a construção das proposições a fim de elucidar a relação dos conceitos apresentados no pictograma, na figura anterior. Seguiu-se para a sexta e última etapa do método, que foi o estabelecimento das relações causais e evidências para a prática, né, a fim de contribuir com o pensamento crítico do enfermeiro e fazer uma inferência diagnóstica em consonância com a realidade do idoso. Então, desse modo, foi desenvolvido um novo pictograma ilustrativo para a visualização das relações conceituais, de acordo com os fatores etiológicos, baseados na teoria Lifespan e no modelo de promoção da saúde, para mostrar aos enfermeiros que não basta só reconhecer as circunstâncias que afetam o letramento em saúde da pessoa idosa, mas, sobretudo, compreenda o mecanismo que leva a esse comprometimento. Uhum. Entendi, sim. Entendi, sim. Então, Raquel, só depois disso é que você pode indicar essas relações para a prática e como que os enfermeiros devem proceder para mitigar isso, quer dizer, o letramento em saúde insuficiente. Explica melhor sobre essas relações dos fatores etiológicos que você abordou e as suas consequências, para que os nossos ouvintes e também outros profissionais de saúde possam ficar atentos a esses fatores. Olha, Helena, o que mais se evidenciou nessa pesquisa, que considero que todos os profissionais de saúde devem ficar atentos, foram os fatores que chamam de precipitantes do diagnóstico de enfermagem, que são os fatores que iniciam a cadeia causal, onde deveremos nos debruçar, né, dar maior atenção a esses idosos. São eles, os idosos com déficit cognitivo, né, idosos que têm presença de doença crônica, idosos com declínio da função física, idosos com nível educacional, com baixo nível educacional e socialmente desfavorecido, ausência de redes de apoio, que moram sozinhos, que apresentam as habilidades de comunicação ineficaz. Esses são os grandes candidatos a apresentar o letramento de saúde suficiente. E isso é evidenciado pela presença das consequências, né, que esse fenômeno ele se apresenta nos idosos. Então, ele pode apresentar compreensão inadequada das informações de saúde, né, quando o cumprimento dos cuidados de saúde é ineficaz, quando esses idosos eles
apresenta ausência de interesse em melhorar comportamento de saúde, por exemplo, né? Existem outros fatores adjacentes a esses fatores precipitantes que falamos, que são fatores importantes, né? São fatores etiológicos que chamamos, né, de reforçadores incapacitantes, em que os profissionais de saúde precisam se atentar e também focar suas ações com finalidade de mitigá-los, né? Como, por exemplo, na presença dos sintomas depressivos, né? São sintomas deprimidos em idosos, o agravamento das condições de saúde, a presença do déficit sensorial, quando existe complexidade em informações de saúde fornecida, quando o idoso tem vergonha em perguntar, e, lógico, a baixa aderência terapêutica. Isso é um sinal, né? Destacamos novamente, né, o contexto da enfermagem nesse campo. Corroboro, né, que ao diagnosticar a pessoa com letramento em saúde insuficiente e estabelecer metas e intervenções de enfermagem focadas nos fatores etiológicos, espera-se que essas pessoas idosas apresentem uma disposição, né, para um letramento em saúde melhorado a partir de um comportamento de promoção da saúde mais adaptativo. Entendo que não será diferente em outras áreas do conhecimento. O foco sempre será em planejar as metas e ações focadas na causa do problema. É por isso que deve-se avaliar, e reconhecer esses fatores que geram, né, que levam ao letramento em saúde insuficiente. Vale reforçar a importância da participação multidisciplinar ao considerar a multidimensionalidade que envolve esse fenômeno que a gente já discutiu aqui. Exatamente. Que episódio legal você nos deu hoje, Raquel. Muito, muito boa a sua contribuição, muito boa. Muito obrigada, muito obrigada. Fico muito feliz de ouvir. E você tem mais alguma coisa que você ainda queria, depois de tudo que você falou, ainda tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para os nossos ouvintes? Sim, bom, diante disso tudo, deixo um recado final, né, para os nossos ouvintes. Devemos sempre enxergar esse fenômeno, considerando todas as dimensões que o cercam, entender que não existe uma única causa para que ocorra, e que é importante que todos os profissionais de saúde que estejam envolvidos nos cuidados dos idosos reconheçam esses fatores desencadeantes, considerando esse impacto, né, devastador, né, que o letramento em saúde insuficiente traz na saúde desses idosos. Agradeço imensamente o convite feito. Foi um enorme prazer em compartilhar essa pesquisa com vocês. Espero ter ajudado, esclarecer a importância de estudar o letramento em saúde nessa população, que só vem crescendo, né? E deixo o meu e-mail para caso alguém queira entrar em contato, né? Que é o raquelcereja@gmail.com. Eu posso deixar também na descrição do podcast com a professora Helena. Muito bom, vou querer sim, porque daí as pessoas já ficam, inclusive, com o contato que você tão gentilmente, né, e doando-se, está deixando à disposição dos ouvintes, né? Estou muito contente. Muito, muito, muito bom mesmo, tá? Muitíssimo obrigada, Raquel. E, logicamente, eu tenho que agradecer também aos nossos amigos e ouvintes pela presença sempre constante, né? Lembrando que podem também trocar figurinhas conosco através das Sim. facilidades do Spotify. O Spotify permite isso, dá para conversar, dá para trocar ideias, dá para tirar dúvidas, né? E eu espero também contar com você, Raquel. Uma próxima oportunidade, falando um pouco mais desse assunto, vai ser uma honra para nós. Será também um grande prazer para mim. Muito obrigada, professora Helena, pelo convite. Foi um enorme prazer estar aqui compartilhando essa pesquisa. Eu espero ter contribuído, né? E espero voltar um dia aí, tá bom? Obrigada. Volte que volte logo. Então, muito Obrigada. obrigada, Raquel. A gente agradece mais uma vez a você e aguardamos todos para o nosso próximo episódio. Tchau, tchau, Raquel. Um Tchau, grande tchau. beijo. Tchau.